Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre um texto que já usei algumas vezes aqui. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho e gostaria de fazer uma aplicação a todos nós. Bom, coloca para mim o primeiro texto, Marcos 16, 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. Coloca para mim na tela. Isso. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, meu propósito hoje é refletirmos sobre o mundo cujo qual nós pertencemos. Vamos tratar isso de uma forma muito particular. Quando ouvimos esse texto, Jesus está dando aos discípulos a grande comissão. Está dizendo aos seus discípulos o que eles deveriam ou como eles deveriam fazer. E, na verdade, o que Jesus estava dizendo é: apresente aos outros aquilo que eu apresentei a vocês. Permita que aconteça na vida dos outros aquilo que eu viabilizei que acontecesse na de vocês. O que Jesus está provocando nos seus discípulos é o entendimento de que cada um traz consigo o seu mundo. E a proposta é entender que aquilo que você recebeu de Deus em Cristo não pode parar em você. Isso tem que prosseguir. Isso tem que ir adiante. Onde? No mundo cujo qual você pertence. A minha proposta é mostrar que o meu mundo não é o mesmo mundo que o seu. Como é que é seu nome? Você? Reginaldo. Edinaldo. Você mora onde, Edinaldo? Ele mora na Figueira. Os amigos do Edinaldo não são meus amigos. Os vizinhos do Edinaldo não são meus vizinhos. Os familiares do Edinaldo não são meus familiares, não são meus parentes. Isso faz com que o Edinaldo tenha um mundo cujo qual ele pertence, um ecossistema, um ambiente onde ele está inserido. E a grande verdade é, mesmo que você seja casado, mesmo que você esteja aí ao lado dos seus pais, existe um mundo que seus pais não pertencem. O mundo da sua escola, dos seus amigos, dos seus colegas. O mundo, muitas vezes, da sua rede social. Um ambiente que ele é seu, tá certo? Então, quando a Bíblia diz, ide por todo mundo, para algumas pessoas, realmente, eles serão missionários transculturais, irão para outras nações, certo? Farão missões urbanas. Mas a minha proposta é mostrar a você que você é um missionário que precisa conduzir o que você recebeu para o seu mundo. Então, ide para o seu mundo e pregai o evangelho, motivando as pessoas a nascerem de novo, através do batismo. São os dois textos que nós lemos. Então a pergunta muito simples seria: há quanto tempo você anda recebendo do Senhor a palavra e o poder de Deus para agir no mundo que você pertence? E como anda este mundo depois de 6 meses que você se converteu,
depois de 2 anos que você está no Evangelho, depois de 20 anos. O que acontece com as pessoas que muitas vezes não fazem parte, full time, o tempo inteiro do seu mundo, mas passam por ele? Como fica a vida de alguém que viajou com você, que sentou na mesma mesa, que almoçou, que teve algum contato com você e naquele momento ela é inserida no seu mundo? Como esses ambientes ficam? Ou será que não? A sua postura é: encontrei o Evangelho que mudou a minha vida e isso para mim basta, para mim é o suficiente, e que cada um se vire. Bom, se essa é a sua visão, isso é um pouco complicado. Mas também é importante nós entendermos a dificuldade que temos quando somos inseridos ou vamos ter que mudar um mundo cujo qual nós não temos muita familiaridade. Então eu separei alguns textos e eu quero que coloque Atos 10, o verso 14, e depois nós vamos voltar em Atos 9, 13, tá bom? Então, Atos 10, 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Essa é uma aplicação que Deus está fazendo com o apóstolo Pedro, certo? Deus está querendo que Pedro pregue para alguém que não faz parte de seu mundo. É Cornélio, um oficial romano. Ele não é alguém que Pedro acha que merece receber a palavra da salvação. A mente de Pedro não está adaptada para isso. Então Deus vai usar uma ilustração para fazer com que Pedro vá pregar a palavra, vá transmitir a Cornélio aquilo que ele recebeu do Senhor. Mas inicialmente, se dependesse de Pedro, Pedro não iria. Essa expressão, de modo nenhum, Senhor, você pode trocar, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, para eu não vou pregar para alguém que não é judeu. Eu não vou levar a palavra da salvação para esse cara, porque eu acho que ele não merece. Nós precisamos estar muito atentos a pessoas que vão fazer parte do nosso mundo por algumas horas, por alguns momentos, e podemos marcar a vida dessa pessoa para sempre. No último domingo desse mês, no dia 29, no fechamento do mês de aniversário da igreja, eu estou trazendo um pastor aqui chamado Samuel Bezerra. Ele é de Pindamonhangaba, em São Paulo. Eu não conheço Samuel pessoalmente. Eu só vi Samuel uma vez pessoalmente, na Assembleia de Deus, aqui da Pedreira. Na época, o pastor era o pastor Lorival Machado. Meu pai era diácono dessa igreja e me convidou para uma conferência onde pregava o Samuel. Eu vi de longe, não tive acesso, não pude tirar uma foto, não o cumprimentei, mas ninguém influenciou minha vida no Evangelho como ele. Ninguém. A minha vida, não, e olha que eu me converti 6 anos depois daquele congresso, daquela conferência. Mas o dia que aquele cara, eu não sei quantas vezes ele veio a Xerém, eu sei que aquele dia a mensagem dele entrou nos meus ouvidos, a maneira com que ele gravava, eu nunca vi ninguém conhecer tantos versículos de cor como Samuel. Ele me inspirou
A vida, e eu falei com ele, tem uma semana e pouco, quase 10 dias, que eu não conseguia contato com ele, nem sabia que ele me conhecia. E aí eu tentei explicar, certo? O que tinha, como foi. Então preste atenção, em alguns momentos, 1h30, 2 horas de conferência, eu me tornei alguém participante do mundo do Samuel. Samuel entrou no meu mundo e mudou minha vida para sempre. Porque 1h30, certo? Meia hora, uma palavra, um sorriso, um exemplo, a sua vida pode mudar para sempre. Quando você encontra com alguém, certo? Que está exercendo a função de mudar o mundo cujo qual ele faz parte. É assim que funciona. Mas isso não é fácil. Você está vendo Pedro. Pedro está dizendo que não está afim de falar com Cornélio. Vamos voltar um pouquinho? Capítulo 9, verso 13. Ainda de Atos. Coloca, por favor. Atos 9, 13. Isso. Respondeu Ananias: Senhor, certo? De muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Verso 14. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias está recebendo a missão de pregar para Paulo. Olha só, e o que Ananias está falando com Deus? Senhor, eu não estou conseguindo entender. Esse cara não pertence ao nosso mundo. Ele é a oposição. Ele tem autoridade, ele tem poder para me prender se eu for lá pregar a tua palavra para ele. Eu não estou conseguindo entender. Porque muitas vezes nós ficamos deslocados quando Deus nos leva para um ambiente diferente, hostil, inóspito. Quando começa a aparecer na nossa vida pessoas que nós olhamos e pensamos assim: eu estou no lugar errado. Não que às vezes algumas pessoas não estejam, mas muitas vezes, quando pessoas passam pelo nosso mundo, elas têm que levar de nós aquilo que nós recebemos de Deus. Então é importante que você olhe e diga: o meu mundo está meio bagunçado. Eu venho para a igreja no domingo, recebo de Deus, vou trabalhar amanhã, está certo. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que transformar a minha igreja num púlpito? Chegar lá agora amanhã e sair pregando? Não. É importante você entender os 2 textos que eu usei. Preste atenção. Deus fala com Pedro e fala com Cornélio. Deus fala com Ananias e fala com Paulo. Então é importante que você fique atento ao que Deus está querendo fazer através de você no ambiente cujo qual você pertence. Mas também muito cuidado, porque você tem a oposição a tudo isso, a Satanás, que costuma causar confusão entre você e a pessoa cuja qual Deus pretende mudar, para criar um distanciamento entre nós. Então, quando você estiver vivendo conflitos e confusões com algumas pessoas, perguntem a Deus se não é exatamente essa pessoa cuja qual você foi chamado para apresentar o Senhor. Então eu vou te mostrar 2 textos que já usei aqui. João capítulo 4, 4. João 4, 4. Você pode ler para mim? E era-lhe... Repita de novo. Não, volta só o 4 mesmo. Mais uma vez só para você...
e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus está saindo da Judéia para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Não necessariamente. E mesmo que fosse necessário passar pelo território de Samaria, não havia nenhuma necessidade de entrar na cidade. Dava para passar por Samaria, território samaritano, sem ter contato com os samaritanos. Mas qual era o problema? O problema é que Jesus veio salvar. Ide por todo mundo. Todo aquele que crê todo aquele que crê e for batizado será salvo, certo? E o que não crê será, então presta atenção, todo aquele. E isso também inclui os samaritanos. Qual é o problema desse texto? É que os discípulos de Jesus não pertencem àquele mundo. O mundo dos samaritanos é um mundo diferente para os judeus. Eles comem coisas que os judeus não comiam. Eles eram liberais com coisas, com postura, com posicionamentos que os judeus reprovavam. Então preste atenção, inevitavelmente para os samaritanos, ter um judeu pregando para eles não era muito agradável. E Jesus também queria alcançar Samaria. Então, nesse texto, do capítulo 4, ele vai a Samaria recrutar alguém pertencente àquele mundo. Jesus vai conversar com a samaritana no poço de Jacó. E vai conversar com ela algo bem interessante, certo? O verso de número 15, olha o que diz, João 4,15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Preste atenção, essa é a expressão do poço. Ok? Eu separei um texto, Provérbios, diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Jesus vai ter um encontro com essa samaritana no capítulo 4, passando por Samaria. Quem é esta mulher? Essa é uma mulher de um estilo de vida reprovado. Não apenas para judeus, mas provavelmente até para os samaritanos. O estilo de vida dela não era dos melhores. Jesus encontra com ela no poço. O que ela estava indo fazer? Tirar água. Era isso. Qual é o problema? Ela tem um problema quando vai tirar água. Provérbios nos diz que na água você vê o que ela está refletindo. Então, alguém aqui já tirou água no poço? Me ajuda aí. Isso. Lembra? Quando você colocava o rostinho no poço para botar lá a cacimba, não sei com que você pegava, o baldezinho, o que aparecia lá? A sua imagem. Todas as vezes que aquela mulher ia buscar água, ela tinha que dar uma olhada em quem? Nela mesma. E todas as vezes que ela olhava para ela mesma, ela se lembrava de quem ela era, do que ela fazia. Então, para ela, era extremamente desconfortável. O poço era para ela um instrumento de acusação. Alguém que fazia com que ela tivesse sempre uma visão de si mesmo. Então, para ela, não era um ambiente muito agradável. O poço revelava a sua solidão,
O poço revelava seu fracasso em conseguir alguém para construir uma história sólida, firme. E ela tinha que olhar para ela mesma. Então, nada melhor do que Jesus marcar um encontro com ela num lugar onde ela se via. Sabendo quem ela era, Jesus vai recrutá-la. Por quê? Porque se ele manda qualquer outro discípulo, ela estava reprovada no teste. Porque se alguém que não for Jesus, certo? For escolhido para descobrir se você serve para ser missionário dele, tu está no sal. Porque normalmente as pessoas vão procurar em primeiro lugar os seus defeitos. Fulano? Jesus foi lá, sozinho, sozinho, ele e ela. Quando ela vai tirar a aguinha do poço, ele fala assim: você me dá um pouco d'água? Ela já ficou nervosa. Ela falou: como, pois, o senhor, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus falou: ô dona, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Se a senhora soubesse quem sou eu, a senhora que me pediria, aí eu te daria da água viva. Ela falou: ó, eu vou falar uma coisa para o senhor. O poço é fundo e a corda e o cântaro está comigo. O senhor não tem como que tirar, entendeu? Então o senhor não tem como me dar água. Jesus falou: não é disso que eu estou falando. Quem beber desta água torna a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tem sede. É obviamente que ele não está falando de hidratação, né, gente? Certo? É obviamente que quem beber daquela água do poço vai continuar precisando tomar todos os dias para se hidratar. Ele está falando de realização, de felicidade, de paz, de um encontro, onde você não depende mais de coisas externas para ser feliz. Certo? Ele entra na sua vida e dá a você o que deixa muitas pessoas extremamente confusas. Como você pode estar tranquilo? Como você pode estar tão feliz? Como você pode estar tão realizado se a vida não anda boa? Você fala: meu filho, eu tenho Jesus. Mas você tem dinheiro? Eu tenho Jesus. Mas você é solteiro? Sou casado, mas tem Jesus. Mas você tem filho? Tem uns 4, mas tem Jesus. Você tem sogra? Tem, mas tem Jesus. Você está desempregado? Eu estou, mas eu tenho Jesus. Pare e pense. Jesus está se apresentando a ela e dizendo: se eu te der a água que você está procurando, ela não cabe no cântaro, ela não está no poço. Mas ela não está entendendo, até porque isso não faz parte do mundo dela. Ela não tem obrigação nenhuma de entender, gente. Para ela está tudo muito confuso. Primeiro, um judeu quebrando o protocolo e conversando com ela. Segundo, pedindo água para ela. E agora começa a falar que quem tem água é ele, sem ter nada. Ela falou: esse cara não bate muito bem da cabeça. Mas quando Jesus disse: você nunca mais vai ter sede, o que ela pensou? Me ajuda aí. É agora que eu nunca mais volto nesse poço. É agora que eu nunca mais quero vir nesse lugar que me diz sempre quem eu... Isso, porque todas as vezes que um ambiente revela mesmo quem você é, fica ruim para tu. É ou não é? Fica ruim. Porque você não tem mais como, né, enganar. Quando Jesus diz isso, ela diz: Senhor, me dá, pois, dessa água aí, para que eu nunca mais volte aqui para pegar. Eu não gosto desse poço, não. O poço era ruim, sim ou não? Claro que não. Quem era ruim? O poço precisava mudar alguma coisa? Quem precisava mudar era quem? Mas nós achamos que quem precisa mudar? Os outros. Porque fala sério, quem precisa mudar, a senhora ou seu marido? Quem precisa mudar, você ou seus pais? Quem precisa mudar? Fala sério. Você já nasceu pronto. Quem precisa mudar são os
porque na hora de olhar para nós a coisa não é muito agradável. Então Jesus disse para ela: já que a senhora não está entendendo, faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido agora. Ela falou: para falar a verdade, um negócio com o senhor aí, hein? Eu não tenho marido não. Eu não tenho marido não. Jesus falou: eu sei, porque você já teve 5 e está com um que nem é seu, está dividindo. Amante. Como é que Jesus escolhe uma pessoa dessa? Você queria uma pessoa dessa sentada assim do seu lado agora? Com a vida toda torta? Provavelmente não, né? Você gostaria de uma pessoa com um passado desse, dirigindo a igreja cuja qual você pertence? Pare e pense, todo mundo tem passado, irmão. E muita coisa do nosso passado nós temos vergonha. Mas Deus não está muito preocupado com o nosso passado. Porque para o nosso passado Ele tem o sangue de Cristo. Ele está preocupado com o nosso futuro. Se nós estamos a fim de viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Então pare de se preocupar com o que você já fez e comece a prestar atenção no que você está fazendo e no que você vai fazer. Ah, mas as pessoas me condenam. Dane-se, 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 dane-se. Certo? Nós precisamos seguir. Jesus agora está conversando com ela e o que ele diz para ela? Chama seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele disse: eu sei disso, porque você já teve 5 e o que você tem não é. Ela falou: eu vejo que o senhor é profeta, hein? Sabe da minha vida. Eu não sei quem o senhor é, mas o senhor sabe quem eu sou. E ela deve estar pensando: o que ele está fazendo aqui em território samaritano? Esse não é o lugar dele. Não tem cabimento para ela. Quando então, esse versículo 28, coloca para mim, por favor. Depois você lê em casa, porque volta lá, no João capítulo 4, verso 28. Isso. Quanto à mulher, o que ela fez? Deixou o seu e foi à cidade e disse àqueles. Você sabe onde ela está? Ou para onde ela vai, melhor dizendo? Ela vai para onde? Cadê? Não, volta o 28, é que o irmão lá está acelerado. Quanto à mulher, olha só, olha o que ela fez. Ela deixou seu cântaro e foi onde? Foi onde? Quem é que está na cidade? Você sabe? Os discípulos. Jesus mandou eles comprar comida. Você sabe quantos discípulos de Jesus estão na cidade? 12. Você sabe o que eles estão fazendo na cidade? Comprando, mais o quê? Você conhece o texto? Me ajuda aí. Eles estão fazendo o quê? Comprando comida e mais nada. Lá tem gente que precisa ser salvo por Jesus. Eles falaram para eles? Sim ou não? Por quê? Porque eles não pertencem àquele mundo. Aqui a palavra está diferente. O propósito que eles estão ali não é para aquilo. Jesus não disse para eles: vão a Samaria e pregue a palavra. Para eles estão apenas de passagem. Mas quando Jesus encontra uma samaritana, ele diz: eu vou usar essa mulher como minha missionária. Mas ela tem a vida torta? Tinha, agora não vai ter mais. Mas ela não tinha boa fama? Tinha, mas não vai ter mais. Mas ela foi desse jeito, era desse jeito, fez isso, mas não vai fazer mais. Pronto, acabou. Eu vou entrar na vida dela e vou dar para ela um estilo de vida que ela nunca levou. Pronto. E diga-se de passagem, ela tinha uma vidinha bagunçada, mas era uma mulher que me parece que tinha reputação, porque ela deixou o cântaro, correu à cidade e olhou para os camaradas e falou: ô, está lá no poço pegando uma aguinha, encontrei um homem. E os caras devem ter olhado:
Especialidade da senhora. Encontrar um homem. Mas eu encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. E ele... É lógico que eles não vão pensar isso, mas isso quem falava com ela sempre? Me ajuda aí. Quem é que falava com ela todas as vezes que ela ia buscar água, que ela tinha um estilo de vida errado? O poço. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, presta atenção, eu sei que já te disseram e já me disseram que nós temos que mudar em algumas áreas, e nós já ouvimos isso inúmeras vezes. Mas nós precisamos continuar ouvindo aquilo que é necessário. Você sabe por quê? Porque uma hora entra, uma hora acontece. O que Jesus está falando com ela, me parece que o poço falava com ela todo dia, mas adiantou? Porque, deixa eu te explicar uma coisa, muitas vezes quando pessoas dizem ao seu ouvido não acontece nada, mas quando pessoas conseguem alcançar seu coração, tudo muda. E para alcançar o coração não tem que ter razão. Ah, pastor, eu estou entendendo essa palavra. Eu falo com meu marido, muda miserável, esse infeliz não muda. A senhora tem razão de falar, sim ou não? Sim ou não, me ajuda aí? Isso, mas tem amor quando fala? Então se a senhora tem amor, ele já mudou, é ou não é verdade? Tá certo? Porque quando Jesus conversa com ela já deixou o cântaro para trás, correu a cidade e falou o que com os caras? Eu encontrei o Messias. Ô gente, preste atenção. Eu tenho que ter muito cuidado com os exemplos que eu dou, que ainda está gravado, depois não conserto. Mas pensa assim, aqui para lá tinha uma casa da luz vermelha. Umas donas. Entendeu? Entendeu, né? Imagine se uma delas chegasse aqui na igreja, assim, falasse você, Sidney, Rabin, os pastores da igreja. Olha, queria contar a minha experiência hoje aqui. Tive um encontro com Jesus. Quem? A senhora? Não. Jesus estava batendo papo com a senhora encontrou o Messias? Não, o Messias não costuma frequentar esses ambientes assim, não. Você pode ter certeza. Quando ela chegou lá e disse, gente, eu encontrei o Messias. Alguém poderia dizer, não, o Messias não. A senhora pode ter encontrado outro homem, ele não. Porque não faz sentido ele aparecer para a senhora. Ela disse, faz o seguinte, meu irmão, ele me disse tudo quanto eu tenho feito, tá bom? Então vamos lá e dar uma olhadinha nele. A mulher está trazendo os homens com ela. Sabe o que os discípulos estão fazendo? Comendo a comida que compraram. E Jesus não está comendo. Ele está quieto olhando os discípulos que foram em Samaria e trouxeram comida. Mas agora ele olha para a direção de Samaria e vem uma mulher, que alguns minutos, talvez, horas, eu não sei te precisar. Vem ela trazendo, o que ela traz consigo? Seu mundo. Ela foi buscar seu mundo. Ela foi lá no mundo dela. Alguns camaradas podiam ter tido relações íntimas com ela. Alguns sabiam de sua fama. Sim. E agora eles vêm conduzido por ela. Uma mulher conduzindo os homens até Jesus. Que homens são esses? Seu mundo. É o mundo dela. E como é que o mundo dela se transformou? Bom, ainda não deu tempo do que Jesus entregou para ela no poço fazer efeito. Isso aí é. Jesus disse, olha, eu vou te dar da água aqui
Nunca mais você tem sede. Ah, mas cadê a água? Bom, eu posso te dar essa água. Cadê seu marido? E aí a conversa muda. Nossos pais dizem que é nas montanhas de Samaria, vocês dizem que em Jerusalém. Eu queria saber onde é que um adorador deve adorar. Jesus disse, ora vem que nem em Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai anda buscando verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Jesus começa a explicar a ela. Foi só uma explicação. Ela vai para a cidade um tempo bem pequeno. Não deu tempo dela ter testemunho para isso. Não deu tempo. Não deu tempo dela mostrar para aqueles homens o quanto ela mudou de vida. Não. Pastor, então se não deu tempo, como é que os caras foram? Duas coisas a mulher leva consigo. Uma coisa, algo que ela já tinha sem Jesus. Primeiro, credibilidade. Essa é a verdade. Ela é uma mulher que, apesar do estilo de vida que tinha, ela tinha credibilidade perante as pessoas. Porque para ter credibilidade não precisa ser crente. Para ter palavra não precisa ser crente. Essa é a verdade. Tem gente que tem muita coisa, certo? E não caminha com fé em Cristo, mas resolveu levar a sua vida de uma forma séria, firme. Então, ela chegou lá e disse para aqueles homens, eu achei o Messias, ele encontrou comigo. Quem é ela? Ela é a piriguete que todo mundo pega. Dá para acreditar nela? Dá. Dá para acreditar nela porque a sua conduta no que diz respeito a relacionamento, certo? Não faz dela uma mentirosa. Opa, me ajuda aí com a criança, leva ali no berçário. Tá certo? Então, você consegue entender isso? Apesar de ser alguém com uma vida inadequada, aqui, ela é alguém que tem uma conduta. Quando ela chega lá, e ela diz para os homens, primeiro, ela tem credibilidade, mas ela também conta a seu favor com o poder de Deus. É isso. Credibilidade e poder de Deus. Tem gente que tem o agir e o mover de Deus, o Senhor é com ela, mas ela não tem credibilidade. Seu mundo não muda, não porque ela não tem fé. Ela tem fé, mas não tem crédito, não tem testemunho, certo? E pessoas, lembra, a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos entender isso. Ao olharmos para isso, o que vemos é essa combinação. A mulher diz, achei o Messias, e o poder de Deus age. Credibilidade, ação. Os homens estão vindo com ela agora. Pedem para Jesus ficar, Jesus fica 3 ou 4 dias com eles, eles chamam a mulher e dizem o quê? No começo, nós acreditamos por causa da tua palavra, mas agora nós não precisamos mais da tua palavra, porque temos com ele nossas próprias experiências. O texto termina aqui, mas ele permite imaginar. Eu fico imaginando se fosse eu. Qual seria o lugar que aquela mulher mais apreciaria depois daquela ocasião? Pensa. Qual? Por quê? Se fosse você, você gostaria de voltar ao poço todos os dias, sim ou não? Então me diga por quê. Porque foi isso. Foi no poço. O lugar que ela não queria ir, que ela disse para Jesus, eu não gostaria de voltar aqui, me dê para que eu nunca mais volte no poço. Agora era um lugar que provavelmente ela tinha prazer de estar, porque Jesus foi embora, mas o local do encontro permaneceu lá. Samaria foi mudada, transformada por alguém que pertencia àquele mundo. Eu não vou para a sua casa mudar seus familiares, você não vai vir para a minha.
para mudar os meus. Fé sem credibilidade não vai ser suficiente. Credibilidade sem fé também não. Às vezes, pessoas têm mais facilidade de mudar um mundo que elas não pertencem do que o mundo que ela é pertencente, porque ninguém sabe que ela é. O grande valor da mudança, né, e nós vamos ver isso no próximo texto, é exatamente esse. É essa direção que nós precisamos obter. E aqui, coloca para mim, por favor, Marcos, capítulo 5, verso 8. Marcos 5, 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Preste atenção. Agora é Decápolis, a terra dos gentios. Os discípulos também estão lá. Os mesmos que estiveram em Samaria. Só que Jesus agora não quer conversar com o samaritano, é com gentio, não judeu. Jesus vai para lá e encontra um homem que está endemoniado. E Jesus disse a esse homem: espírito imundo, sai dele agora. Por quê? Porque eu quero ele. Eu vou usá-lo. Mas ele é um mendigo, louco, nu, desequilibrado. Tem alguma coisa de errado? Como assim? O senhor vai usar esse homem? É esse homem que eu vou usar. É esse cara. Pronto, acabou. Eu tenho poder para transformar ele. Eu queria mudar Samaria? Tá bom. Porque ninguém estranha, gente. Você vai estudar a Bíblia, está lá. O primeiro escritor escreve para um grupo de pessoas. O segundo escreve para outro. O terceiro escreve para outro. Um é para pregar para judeu. Outro é para pregar para gentil. Ninguém estranha isso quando vai estudar. Mas a dificuldade de entender de que cabe a você a mudança de seu mundo, me parece que é muito grande. Quem tem que sair daqui hoje para mudar seu mundo é você. É você que muda seu mundo. Por isso que na minha cabeça, muitas pessoas que recebem Jesus, eu acredito, eu creio, e se for bem feito, alguém que pertence ao mundo, tá certo? E encontrou Jesus, se eu tiro esse cara deste mundo e trago ele para o nosso mundo aqui, o gospel, quem é que prega lá? Há um tempo atrás eu falei isso com um amigo. A esposa dele é famosa e canta num ambiente. E ela se deu como convertida. Tá certo? Isso a gente não questiona. Mas aí ele tem um sonho de que ela pare de cantar no ambiente secular e venha cantar na igreja. Parece bonito, sim ou não? Sim ou não? Aliás, foi isso que nós sempre fomos ensinados. Se converteu, sai de lá e vem para cá. Mas aí eu pergunto a você: a menina vai para a casa de Naamã, a casa de um leproso, um ambiente inadequado. E aí? A casa de Naamã passou a ser o mundo daquela garota, sim ou não? Então a lepra de Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou em Naamã. Então a minha cabeça, ao invés de tirar alguém desse ambiente, por que não trazer essa pessoa para o nosso ambiente, prepará-la, treiná-la, forjá-la e devolvê-la? Agora você não canta esse tipo de música, agora você não tem esse tipo de vocabulário, agora você não veste esse tipo de roupa, mas vai para lá. Vai para lá, certo? E mostre lá o que o Senhor fez por você aqui. Olha só. Este homem, certo? Jesus vai lá e diz: espírito imundo, sai dele
Agora, verso 19, ainda de Marcos 8. Vamos lá? Isso. Jesus, porém, bota o 18, para o pessoal entender o que está acontecendo. Ao entrar Jesus no barco, suplicara o que fora endemoniado, ok? Que o deixasse estar com ele. Fora. Ele andava pelado, agora está vestido, andava como um louco, agora está são. Jesus está com ele, tá certo? E Jesus diz para ele: eu estou indo embora. Ele então suplica a Jesus, certo? Me deixa ir com o Senhor, me leva contigo, me tira daqui, me leva para a igreja, me leva para esse ambiente. Eu quero entrar nesse barco, eu quero ficar com você aqui, Jesus. Olha o que Jesus diz para ele, verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus disse: não, eu não vou levar você no meu barco. Mas ordenou: vai para onde? Vai para Vai para teu mundo, vai para a tua casa, vá para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor. Olha só, anuncia tudo o que o Senhor fez ou te fez e como teve. Presta atenção. Gente, Jesus muda normalmente os piores primeiro. Por isso que o apóstolo Paulo, me parece que ele descreve como sendo um dos maiores pecadores. Porque presta atenção, ao invés de chegar em Samaria e mudar uma mulher legalzinha, ele pega a samaritana, com aquela vida. Ao invés de chegar no território de Gadara e pegar alguém direitinho, ele pega o cara nu, que atacava as pessoas. E olha o que ele diz para esse cara agora vestido, dizendo para ele: vai para a tua casa, cara, vá para os teus, anuncia, mostra para eles, certo? Como o Senhor teve compaixão de ti e como Ele teve misericórdia de você. Porque aí as pessoas vão olhar e vão dizer: cara, se Deus fez isso com essa pessoa, o que Ele não pode fazer comigo? Só tem um problema, irmãos. Tanto a samaritana quanto esse indivíduo, o que eles pregam para os outros mudou a ele primeiro. Entendeu? Não adianta pregarmos um evangelho que mudou todo mundo, menos a nós mesmos. Não, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida, tá bom, tá jóia. Você vem para o meu mundo, aqui a gente acaba conhecendo muita gente, e eu acabo conhecendo muita gente por causa do nível de influência que acabei recebendo. E aí essa semana, eu estava com um amigo tomando um café, semana passada, né? Porque a semana está começando hoje. E aí, ele citou o nome de um rapaz cristão, aqui de Xerém. E esse camarada foi abordar a ele. Por quê? Porque esse cara é um cristão já há muito tempo, firme, um cara fera. E foi evangelizar esse amigo meu, certo? Que tem uma vidinha assim, não muito, sabe? Um cara legal, mas envolvido com pecado. E aí ele falou: rapaz, Jesus pode mudar a sua vida, mudar. E beleza, passou. Aí esse meu amigo teve contato com um cara em outro estado. E aí o nome desse rapaz, que pregou para esse meu amigo, veio à tona. E aí esse cara de lá falou: ih, rapaz, ele vem para cá, fala palavrão, bebe tudo. Aí o meu amigo que falou: tá vendo, Cláudio? Aquele é um sem vergonha. E veio falar
que eu tenho que aceitar Jesus. O que você acha? Eu falo, eu acho que isso vai dar uma confusão no inferno entre você e ele. Porque ele não vai porque vive na hipocrisia. Você não vai porque tem esse estilo de vida. Aí ele me olhou e falou, não precisava, né? Eu falei, é lógico que precisava, porque você já estava com desculpa para não servir a Deus. Tá certo? Então, escute só. Olha que coisa legal. Um evangelho tem que mudar você primeiro, para depois mudar os outros. Aquilo que você fala tem que ter exercido mudança em você. E preste atenção no verso de número 20. Põe o 20. Estou terminando, mais 3 minutinhos. Isso. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Mas, Marcos 7, verso 31. Marcos 7, 31. Pode voltar para o 20, por favor? Capítulo 5, verso 20. Só para que eles consigam entender. Marcos 5, 20. Só para me ver como é que está o texto. 5, 20. Então ele foi e começou a proclamar onde? Onde? Ele começa a proclamar onde? No verso 20 do capítulo 5. Agora sim, o capítulo 7 e o verso 31. Isso. Do capítulo 5 para o 7, conta-se aproximadamente 2 anos e meio de diferença entre as duas histórias. Aproximadamente 2 anos e meio depois de Jesus ter ido lá em Decápolis, ter dito a ele, vá para a tua casa, para os teus, ele começa, como nós lemos, capítulo 5, verso 20, em Decápolis. 2 anos e meio depois, aproximadamente, o verso 31 do capítulo 7. De novo, retirou-se Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. 2 anos e meio depois, Jesus volta, certo? No território de Decápolis. E aí então, capítulo 8, e a gente encerra aqui. Verso 1. 8:1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou seu discípulo e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, partindo entre o povo. Vamos lá. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Vamos lá? Comeram e se fartaram dos pedaços restantes, né? Recolheram 7 cestos. Vamos lá. Eram cerca de quê? Então preste atenção. O verso 31 diz que Jesus volta a Decápolis, o mesmo lugar de Marcos 5, 20, onde o gadareno, ex-endemoniado, agora missionário, começa a pregar a palavra. 2 anos e meio depois, Jesus volta, o 7, certo? 31.
voltando por termo de Tiro e de Sidom, ele entra no território de Decápolis. No capítulo 8, vai acontecer a segunda multiplicação dos pães, onde a primeira foi Tápica, ou ao lado de Cafarnaum, onde Jesus pega os 2 pães, né, ou os 5 pães e 2 peixes, distribui e sobram 12 cestos, simbolizando o ministério de transformação do mundo judaico, as 12 tribos de Israel, incluindo até os samaritanos, que mesmo que não gostassem, eles pertenciam. Mas agora, Jesus vai além. Aqui ele vai à terra dos gentios, Decápolis, a cidade pagãs. Lá não tem comida para eles. Lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos. Jesus chega lá através de um ex-endemoniado e 2 anos e meio depois volta, pega 7 pães e alguns peixinhos que não foram contados, multiplica e sobra 7 cestos, simbolizando, certo, as nações pagãs daquele lado. O texto diz que quando Jesus volta 2 anos e meio depois em Decápolis, tem cerca de 4.000 homens, sem narrar mulheres e crianças. E quem foi que ficou em Decápolis para mudar Decápolis? O ex-endemoniado. Um cara só. Ele começa em Decápolis o que Jesus começou na Galileia. Ele começa em Decápolis o que a mulher começou em Samaria. Ele começa em Decápolis o que a menina começou em Damasco. Ele começa em Decápolis o que Daniel começou na Babilônia, mudando o mundo cujo qual eles estão inseridos. Algumas pessoas, sua extensão de ação é maior, outras não. Outras são tímidas, recatadas, e seu mundo é composto de 5, 10 pessoas. Tá bom. Não interessa. A proposta é sempre mudar alguém. Quando Filipe batiza o eunuco de Candace, isso, certo? Faz com que agora vá para aquela região alguém transformado. O que Deus quer, meus irmãos, é mudar o mundo cujo qual você e eu pertencemos. Se você vai fazer isso ou não, eu só preciso que você não espere um missionário num ambiente cujo qual o missionário deveria ser você.